Muito bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Olha só, vamos ver hoje uma revisão sobre MDC e MMC. O que é que acontece? A gente vai ter nossa prova, tá, do segundo bimestre. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão com alguns dos assuntos que faz mais tempo que a gente viu, tá? Até porque teve um recesso no meio, então dá tempo de esquecer muita coisa. Então a gente vai fazer essa revisão. Vai ser a revisão por alto do MDC e MMC. Eu vou deixar aqui embaixo o link para as aulas, tá, de MMC, desculpe, e MDC. Caso você tenha alguma dúvida mais profunda, você pode revisar por lá. Aqui vai ser muito rapidinho, vai ser por alto, vai ter alguns exemplos, não vai ser tão a fundo no assunto como foi as primeiras aulas, tudo bem? Mas enfim, vamos revisar para estudar para nossa prova. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Vai ter exemplos aqui que vão ser muito parecidos com as atividades de hoje. Então era muito importante que vocês façam a aula aqui, copiem no caderno, né? Acompanhem a aula direitinho e tal. E enfim, sem muita enrolação, bora para a aula. Vamos lá, pessoal, vamos começar nossa aula de fato. E vamos começar com o seguinte, ó. O que é o MDC entre dois ou mais números? Por que dois ou mais? Porque é uma definição para dois números, tá? A gente vai trabalhar só com dois números. Eu não vou pedir atividades com três, creio eu. Mas é possível que a gente trabalhe a questão do MDC com mais de dois números, não tem problema nenhum, tá? Então, o máximo divisor comum, ou MDC, que é a abreviação, entre dois números, se você tem dois ou mais números naturais, o MDC entre eles vai ser o maior número natural que divide todos os números que você tem trabalhando aí ou está analisando ao mesmo tempo, tá? Uma forma de ver isto é listar os divisores dos números que estão sendo analisados e ver qual o maior divisor em todas as listas. Então, por exemplo, professor, se o senhor pedir para eu dizer quem é o MDC entre 20 e 30, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar 20, vai escrever todos os divisores de 20, como a gente já vinha fazendo, todos os divisores de 30 e ver nessas duas listas qual é o maior divisor que aparece nas duas, tá? E a definição de divisor, bom, acho que vocês já sabem, né? Qualquer coisa entre em contato, mas a divisão de MDC vai ser essa. Vai ser o maior número que divide dois ou mais números ao mesmo tempo, maior divisor comum ou o máximo divisor comum, como é abreviado. Tudo bem? É uma definição bem simples, bem rápida, tá? A gente vai lá para o quadro fazer. Lembrando que eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas eu vou deixar os links das aulas aqui embaixo, também na descrição, para vocês darem uma olhada. Isso aqui são uma aula de revisão, tá, gente? Voltei. Olha só, como a gente acabou de ver lá no computador, o MDC entre dois números, que tem um nome muito sugestivo, é o máximo divisor comum entre esses dois números. Até aí tudo bem. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver qual é o MDC entre 6 e 9. Qual é o processo para fazer isso? Tem um processo prático, tá? Tem outros processos para você fazer isso. Você pode acompanhar isso lá no link da descrição. Você pode dar uma olhada lá. E o que é que eu vou fazer? O MDC entre 6 e 9, para achar ele, primeiro eu vou escrever os divisores de 6, tá? Que no caso vai ser 1, sempre começa por 1 divisores. 1, 2, 3 e o próprio 6, tá? Vão ser os divisores de 6. Eu vou só melhorar um pouquinho esse 2. Ok? Divisores de 6. Perfeito. Vamos escrever, os divisores de 9 também. E ver quais são eles. Que no caso são apenas 3. 1, 3 e o próprio 9. Melhorar um pouquinho o 3. E é isto. Olha só. Vamos ver uma coisinha bacana. O 1 é um divisor comum, tá? Divide tanto o 6 quanto o 9 ao mesmo tempo. E a gente também tem o 3. Só que a gente quer agora o máximo divisor comum, ou seja, o maior deles. O maior divisor que divide 6 e 9, desculpa, ao mesmo tempo. E a gente já tem um bom candidato, que é o 3, tá? Então assim, ó, o MDC de 6 e 9 vai ser igual a 3. Tudo bem? De novo, revisão bem por alto, tentei fazer alguns exemplos, mas é bem simples, tá? E, por enquanto, é isto. A gente vai fazer mais um exemplo sobre essa questão de MDC e depois um exemplo das atividades de vocês. Qualquer dúvida podem entrar em contato, tá? Mais um exemplo. Olha só, vamos calcular agora qual é o MDC entre 7 e 8, tá? Mesmo processo. Vamos escrever primeiro os divisores de 7, tá? De parênteses 7, dois pontinhos, que vai ser 1,
sempre vai começar pelo 1. E o próprio 7, tá? Só relembrando que o 7 é um número primo, então ele tem essa característica de ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Perfeito, sem nenhum problema. Vamos escrever os divisores de 8, que no caso vão ser 2, 4, opa! Vamos com calma que essa curva está errada. 1, agora sim, 2, 4 e o próprio 8. Olha só, o que acontece? Quando a gente vai calcular o divisor comum entre os números mais variados que a gente já trabalhou aqui, a gente sempre pega MDCs que são diferentes de 1, porque torna a brincadeira mais interessante, tá? E realça que é o máximo divisor comum. Só que quando a gente olha para esses dois números aqui, ó, o 1 é o único divisor comum entre 7 e 8. Então, isso diz pra gente que o MDC de 7 e 8 é igual a 1, tá? Por quê? Porque esses números só têm um como divisor comum. E mais, esses números em que acontece isso são chamados de números primos entre si. Tudo bem? Enfim, é isso. Vamos para mais um exemplo. O próximo exemplo é das atividades de vocês. Então seria muito bacana que vocês copiassem nessa olhada com um pouquinho mais de carinho, porque ele vai ajudar muito, tá? Então, vamos para o exemplo. O exemplo, que na verdade é mais uma dica, tá? É o seguinte. Bom, primeiro de tudo, vamos explicar o que é a palavra conjectura. Conjectura é o mesmo que afirmação. No entanto, é diferente de você falar uma coisa solta. Como, por exemplo, um cachorro da vizinha é vermelho. Eu nunca vi um cachorro vermelho, mas enfim. Isso é uma afirmação, tá? Uma frase que dá uma informação. Porém, uma conjectura é o seguinte. Você vai analisar um conjunto de dados, um conjunto de informações, seja lá o que for. E baseado naquilo você vai explicar. Então, uma conjectura é uma afirmação, ou seja, uma frase que dá uma informação para você e explica, com base em alguma coisa, um pensamento, uma ideia ou um procedimento. No caso, se eu pedir para você me fazer uma conjectura sobre qual o máximo divisor comum entre os números primos ou entre os números compostos, dados lá, enfim, você vai fazer o seguinte, você vai dizer, ó, eu tenho tais dados, por conta disso, disso e daquilo, então isso acontece, tá? Então, descreve um processo. Tudo bem, você vai ter que dar seus dados, informar por que é isso, por que é aquilo, tá? Isso é uma conjectura. Enfim, vamos à nossa dica. A dica é, e se a gente analisar os divisores dos números primos? Isso aqui vai ser muito útil para responder uma das questões de atividade de vocês. Então vamos lá. Vamos escrever os divisores de 2, por exemplo. 1 e 2. Vamos escrever os divisores de 3, que vão ser 1 e o próprio 3. Tá? Quem é o próximo primo vai ser 5. Os divisores de 5, que vão ser 1 e o próprio 5. Eu só reescrever esse 5 aqui e o próprio 5. Próximo primo, 7. Vamos escrever os divisores de 7 aqui, que vão ser 1 e o próprio 7. Tá? Eu acho que desse lado tá... Vamos escrever os divisores de 11 aqui também. De 11, 1 e o próprio 11. Vamos escrever mais, tá? Eu vou dar um pequeno corte aqui para não ficar muito longo, mas eu vou escrever mais divisores ali. Aqui está. Dá um zoom para vocês conseguirem ler. E temos aqui, de um lado, os divisores de alguns primos, de lado, os divisores de outros primos. Os primos entre 2 e 30, tá? Ou de 2 a 29. O que é que se observa? Olha só, aqui temos os divisores. E na questão de vocês, se eu não me engano, na atividade, pede para vocês falarem sobre uma conjectura que envolva o máximo divisor comum entre números primos. Então, eu já falei o que é uma conjectura. Eu já dei uma dica aqui de como vocês podem analisar o máximo divisor entre os números primos. E bom, é isso, tá? Isso aqui é só uma dica, eu não vou dar a resposta final para vocês fazerem a atividade. Bom, por enquanto é isso. E vamos para o próximo assunto de hoje, que é o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Bom, e aqui, pessoal, complementando nossa aula, vamos lá. Olha só, o que é o MMC entre dois números, tá? O menor múltiplo comum, ou MMC, entre dois ou mais números, que tem um nome bem sugestivo. Olha só o que é que vai ser. O MMC entre dois ou mais números naturais é o menor número natural que é múltiplo ao mesmo tempo de todos os números que você estiver trabalhando. Tá, professor, como é que eu vou fazer isso? Tem algumas formas, tá? Mas olha só, como você quer o menor número natural
que é múltiplo, uma das formas mais, assim, naturais de se fazer, tá? Mais automáticas, é listar os múltiplos dos números que você está usando e ver qual o menor deles que é comum, que aparece nas duas listas ou nas 3 ou 4 listas, depende, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar primeiro o conceito de múltiplo. Por exemplo, eu quero saber qual o MMC entre 2 e 4. Então vou listar os múltiplos de 2, depois vou listar os múltiplos de 4 e ver qual o menor número que aparece nas duas listas, tá? Diferente de 0. Porque 0 não conta, porque 0 é múltiplo de todos os números. Tudo bem? Então, a gente vai lá para o quadro, fazer alguns exemplos rapidinho, tá? É só uma aula de revisão. Qualquer coisa, vai no link da descrição aqui do vídeo, dá uma conferida na aula que lá está mais detalhada. Bom, por hora é só isso, tá? Vamos ver essa definição e aplicá-la na prática. Professor, mas isso não parece muito com MDC, com os máximos divisores comuns? Sim, parece mesmo, só que não é exatamente a mesma coisa, tá? Lembre-se que lá é máximo divisor, aqui é mínimo múltiplo ou menor múltiplo comum. A gente acabou de ver lá no computador o que seria um mínimo múltiplo comum entre dois números, ou MMC. Ok, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo prático. Talvez muita gente já saiba de cor, né, de cabeça a resposta para esse exemplo, porque a gente já fez várias vezes esse tipo de questão e é bem possível que a gente tenha feito exatamente essa. Então vamos ser bem direto. Qual o MMC entre 2 e 5? O que a gente vai fazer? Mesmo procedimento que a gente já fez. A gente vai fazer o seguinte. Vamos escrever os múltiplos de 2, tá? Precisa escrever todos? Não, porque são infinitos. Mas olha só, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e enfim. Aqui, tome múltiplos, continua. Vamos escrever também os múltiplos de 5, tá? A anotação sempre vai ser essa, M, parênteses, 2 pontos, tá? Com o número no meio. E, quais são os múltiplos de 5? 0. Lembrando sempre, os múltiplos sempre começam de 0 porque o primeiro natural que você pode multiplicar um número é o 0, tá? Então, 0. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e aí se vai. Bom, agora percebam que quando eu olho para esses números, tem um número aqui que salta à minha vista. 2, aliás. Percebam que o 10 aqui é múltiplo comum, ou seja, é múltiplo de 2 e 5 ao mesmo tempo. E ele é o menor múltiplo comum, que é diferente de 0 e consegue ser múltiplo comum de 2 e de 5, tá? Por que o 0 não conta? Porque o 0 é múltiplo de qualquer número. Então a gente não se preocupa com ele, tá? Então o MMC entre 2 e 5, o MMC entre 2 e 5 vai ser igual a 10. E pode dar para colocar uma igual também. Ok, então é isso, tá? Esse é o exemplo. Professor, você vai fazer mais exemplos? Não estou pensando em fazer muitos exemplos, não. Porque, como eu falei, vai ter o link aqui embaixo na descrição das aulas, tá? Tanto de MDC quanto de MMC. E percebam que é uma coisa que a gente já fez bastante, tem uma revisão bem superficial, só para relembrar vocês, para a gente estudar para a prova. Tranquilo? Então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer um exemplo, tá? Para a gente aplicar direitinho o que a gente viu em aula. E olha só, imagine que em um certo país são feitas eleições para prefeito a cada 3 anos e eleições para presidente a cada 4 anos. Se neste ano foram feitas eleições para prefeito e para presidente, daqui a quantos anos isso se repetirá? Ou seja, daqui a quantos anos haverá eleições para presidente e para prefeito nesse mesmo ano? De novo, tá? Vamos pegar o número 3, no caso 3 anos, e o número 4 a cada 4 anos. Imagine que, se teve eleições nesse ano, o primeiro ano vai ser o ano 0, tá? Onde teve eleições para os dois candidatos. E eu vou ver qual é o menor múltiplo comum entre 3 e 4 para saber quando isso se repetirá de novo, tá? Porque, por exemplo, pode se repetir daqui 50 anos, não sei. Mas mesmo que se repetisse, eu não quero tão longe. Eu quero saber quando vai se repetir logo a seguir, qual vai ser o menor espaço de tempo que isso vai se repetir. Então, vai ser o MMC entre 3 e 4, entenderam? De novo, isso aqui é muito interessante porque é bem parecido, mas bem parecido mesmo com uma atividade que vocês vão fazer, tá? Não é igual, mas é bem parecido. Então acompanha aí, se possível, copiem o exemplo e a resposta, porque vai ajudar muito vocês. Então, vamos lá para o quadro. Olha só, a gente acabou de ver lá no computador um exemplo, tá? Muito parecido com uma das atividades de vocês para a gente responder.
Professor, por que você não vai fazer tantos exemplos de divisores, tal, de múltiplos e de múltiplo mínimo comum e máximo divisor comum? Porque que nem eu falei, tá? Eu vou deixar ela um pouquinho mais curtinha, porque esse tempo vocês aproveitam. Se tiver alguma outra dúvida, ou vocês entrem em contato comigo, que é o mais aconselhável, mas vocês também podem dar uma olhada nas aulas que vão estar aqui na descrição, ok? Então vamos lá. Vamos responder o exemplo. O exemplo é o seguinte. Em um certo país são feitas as eleições para prefeito a cada 3 anos e eleições para presidente a cada 4 anos. É um pouquinho diferente do que a gente vê na realidade, né? Então, a pergunta é, se nesse ano foram feitas eleições para prefeito e presidente, quando é que isso se repetirá, de novo? Daqui quantos anos vai ter novamente eleições para presidente e prefeito no mesmo ano? Então, para quem já está mais sagaz, vamos analisar os múltiplos, tá? De 3 e de 4. Tudo bem? Ver quando coincide. No caso, os múltiplos de 3, primeiro. Professor, mas por que exatamente isso? Calma que eu já explico. 0, 3, 6, 9... Opa! 12, aqui 15 e por aí vai. Olha só, isso daqui esse é o ano que a gente tá, o ano 0, ou o ano onde teve eleições para prefeito e para presidente. Tem eleições daqui 3 anos para prefeito, daqui 6 anos, daqui 9 anos, daqui 12 anos e daqui 15 anos também vai ter eleição para prefeito, tá? Então vamos analisar agora os múltiplos de 4. Que no caso são a cada 4 anos que tem eleição para presidente desse país aí. Ah, professor, que país é esse? Ah, isso aí eu não me importei de colocar no exemplo não. Só é um país aí aleatório. Então vamos lá. 0, 4, 8, 12, 16, 20. E por aí vai. Olha só, eu vou circular até em preto aqui para ficar mais destacado. Esse é o ano que a gente está, ou seja, é o ano que teve as eleições para prefeito e presidente. E perceba que daqui 12 anos vai ter eleições tanto para prefeito quanto para presidente, tá? Em outras palavras, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12, no caso 12 anos, então a resposta é daqui a 12 anos. Não escrevam como eu, tá? Porque esse aqui tá feio e aqui tem uma letra maiúscula no meio das minúsculas que não é legal vocês escreverem assim, parece que tá errado. Mas enfim, vamos relevar por enquanto. Então, daqui 12 anos vai ter eleição, tanto para prefeito quanto para presidente nesse país. E a gente fez isso usando o mínimo múltiplo comum. Vou dar um zoom para vocês darem uma lida, tá? Para ver se copiar. E enfim, isso é muito parecido com uma atividade de vocês, que vocês vão fazer hoje. Tudo bem? Então, bom, como eu falei que a revisão ia ser um pouquinho mais curta, mas vai ficar um pouquinho longa até a aula. Por hoje é isso, tá? Tenha uma excelente semana, muito bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato e, por favor, revisem direitinho o assunto para a prova, tá? Provavelmente ainda essa semana ou na outra eu já vou estar soltando para vocês quais são todos os assuntos que vão cair na prova para vocês revisarem e estudarem. Então, até a próxima.